Bom, nessa videoaula então vamos começar a verificar os principais casos políticos e sociais da América Latina no final do século XIX e início do século XX. No México, durante a ditadura de Porfírio Dias, que vai de 1876 a 1911, o México viveu uma época de certa modernização econômica. Com tantos governos latino-americanos da época, Porfírio também tinha assessores positivistas, ou seja, os chamados científicos. A proposta deles era modernizar o país. E o que era moderno então para os positivistas na entrada do século XX? Indústria, ciência, cidade, tecnologia e, claro, capitalismo. Com incentivo do governo, instalaram-se então ferrovias, hidrelétricas, poços de petróleo, bancos e até algumas fábricas. Grande parte dessas ferrovias, companhias de comércio e mineração pertenciam a empresas estadunidenses. Na verdade, o porfiriato promoveu uma modernização conservadora, isto é, que só beneficiava as elites. Isso fica claro quando o governo resolveu, por exemplo, acelerar o capitalismo com uma espécie de anti-reforma agrária. Os senhores ministros e especialistas concluíram que comunidades de origem indígenas, os chamados ejidos, representavam o atraso da economia de subsistência. Bom, quem deveria cuidar das terras seriam então os dinâmicos e progressistas fazendeiros. O governo confiscou as terras e as entregou aos grandes proprietários. Com isso, também se criava uma massa despossuída de meios de produção e que só teria uma maneira de sobreviver: se oferecer como mão de obra barata em troca de salários. Fica claro e fácil de imaginar como ficou então a tensão social. A fome de terra dos camponeses em breve provocaria uma das grandes revoluções do continente. O Estado mexicano ele era oligárquico, ou seja, ele era comandado por uma pequena elite. Acontece que a inegável modernização fortaleceu fazendeiros, comerciantes e industriais que estavam fora do esquema oligárquico. Eles passaram a exigir mudanças políticas. Queriam um Estado moderno que, em vez de beneficiar uns poucos fazendeiros e comerciantes protegidos pelo grupo de Porfírio Dias, atendesse aos interesses de todos os latifundiários e burgueses. Nas cidades maiores, pequenos comerciantes, advogados, jornalistas, médicos e funcionários também apoiaram um Estado parecido com o dos Estados Unidos, ou seja, com respeito à igualdade jurídica e à liberdade econômica, com equilíbrio dos três poderes e, é óbvio, eleições limpas. As eleições mexicanas eram um jogo de cartas marcadas, em que a vitória era sempre de Porfírio Dias. Finalmente, em 1911, a manutenção do velho ditador provocou a revolta generalizada. O povo tomou as armas, ocupou ruas e prédios públicos e batalhões se rebelaram e se juntaram às barricadas rebeldes. Nos tiroteios da capital, poucos soldados tinham coragem de apoiar o velho tirano. Porfírio Dias abriu o cofre, encheu as malas e pegou um navio em direção à França. O novo presidente mexicano era então Francisco Madero, fazendeiro, dono de minas que estudou na Europa e nos Estados Unidos e representava a chamada burguesia liberal. Antes de partir para o exílio, Porfírio Dias ainda deixou um aviso, que Madero tinha libertado um tigre, mas será que ia conseguir domá-lo? O tigre, obviamente, era uma referência aos camponeses. A Revolução Mexicana ela não foi apenas liberal burguesa, mas também camponesa. No momento em que Madero assumiu a presidência, milhões de camponeses pegaram em armas, formaram exércitos e marcharam fazendo uma exigência: reforma agrária. Seus principais líderes eram Zapata e Pancho Villa. A Revolução Liberal, que derrubou o governo oligárquico de Porfírio Dias, também abriu a possibilidade para os camponeses, que, obviamente, Francisco Madero não conseguiu dialogar. Inicialmente, Zapata apoiou Madero, mas logo percebeu que a burguesia liberal não estava disposta a aprofundar as reformas sociais. Rompido com Madero, ele lançou então o Plano de Ayala, um manifesto que exigia imediatamente a reforma agrária. Nas minas, nas fábricas, nas unidades de extração de petróleo, os operários entraram em greve e exigiram direitos. As classes altas mexicanas ficaram apavoradas. O próprio embaixador dos Estados Unidos advertiu que não aceitaria que a instabilidade social,
prejudicasse os investidores americanos. Estavam todos irritados com a incapacidade de Madero controlar o país. Foram para os bastidores procurar alguém que pudesse comandar o retorno da ordem. Encontraram então o general Victoriano Huerta. Em 1913, Huerta derrubou Madero e mostrou um jeito exótico de fazer política. Mandou fuzilá-lo. Agora, o general Huerta era o ditador do México. Contra Huerta, formaram-se então três grandes colunas revolucionárias. O exército dos constitucionalistas, comandado pelos generais Carranza e Obregón, que defendiam os princípios da burguesia liberal, mas também acenavam com a proposta de atender às reivindicações dos camponeses e dos operários. Os camponeses formavam dois grandes exércitos. A célebre divisão do norte de Pancho Villa era acompanhada pelas tropas de Zapata, que atuavam no sul sob a bandeira da Virgem de Guadalupe e do grito de guerra de terra e liberdade. Os empresários e o governo dos Estados Unidos receavam que as empresas inglesas interessadas em controlar o petróleo mexicano tivessem influência decisiva sobre o Huerta. Em 1913, os fuzileiros navais norte-americanos desembarcaram no porto de Veracruz, que era o mais importante no México. As forças de Huerta não puderam resistir contra as oposicionistas. Na Batalha de Zacatecas, foi derrotado então pelo exército camponês de Pancho Villa. Em 1914, as tropas constitucionalistas do general Carranza entraram vitoriosas na cidade do México. Na convenção de Águas Calientes, as três principais lideranças, Carranza, Zapata e Villa, debateram sobre o futuro do México e não chegaram a um acordo nenhum. Carranza pegou suas tropas e foi até Veracruz, onde fez acordo com os militares estadunidenses. Os trens do México voltaram então a transportar homens armados para a guerra civil. Aos poucos, as tropas de Carranza levaram a melhor. O principal motivo para suas vitórias foi o isolamento das tropas de Pancho Villa. No sul do país, Zapata estava iniciando a reforma agrária nas regiões sob seu controle e isolou-se do conflito que acontecia no restante do México. Carranza não era tão radical como Zapata ou Villa, mas também querendo voltar ao passado. Manteve a promessa de construir um Estado moderno ao jeito americano, o que atraiu a burguesia e a classe média liberal. Embora seu nacionalismo causasse desconfiança dos Estados Unidos, o governo americano enviou dinheiro e armas para auxiliá-lo. Ao contrário de Villa e de Zapata, que contavam apenas com seus camponeses, Carranza foi habilidoso e montou acordo com os operários, que na época representavam apenas 5% da população mexicana. Prometeu criar leis de proteção social e conseguiu que fossem criados batalhões de operários no seu exército. Carranza talvez fosse o único líder político que pretendia assumir a direção nacional do país, enquanto Villa e Zapata se concentravam em projetos locais, ou seja, não pensavam em assumir o controle do Estado Nacional, queriam apenas empreender reformas nas regiões que controlavam. Os movimentos radicais de Zapata e Pancho Villa haviam perdido a iniciativa e os dois líderes populares acabaram assassinados. Caiu na cilada e foi executado por mais de 100 homens e Villa foi fuzilado em casa, no momento em que já tinha se conformado em levar a vida de um pacato agricultor. Carranza então se consolidou como governante supremo do país. Em 1917 foi elaborada a Constituição e semanas depois ele era eleito presidente do México. A Constituição de 1917 mexicana era uma das mais democráticas do mundo. Estabelecia, por exemplo, o sufrágio universal e o confisco de alguns latifúndios, incluindo os da Igreja Católica, para a reforma agrária. Previa medidas nacionalistas de proteção ao subsolo, recursos minerais e de fiscalização de empresas estrangeiras. O Estado reconhecia, por exemplo, os direitos dos ejidos, comunidades rurais indígenas. Uma importante legislação protegia o trabalhador com jornada de trabalho de 8 horas, proibição do trabalho infantil e reconhecimento do direito de organizar sindicatos livres. A Revolução Mexicana introduziu direitos importantes para os trabalhadores, como as leis trabalhistas e o começo da reforma agrária. Mas à medida que o novo Estado se consolidava, diminuía o ritmo das reformas. No final, a burguesia manteve
a iniciativa e assumiu a direção do Estado. A reforma agrária serviu aos propósitos políticos dos governantes. O governo distribuía terra gradualmente, aos poucos, bem lentamente, e criava um vínculo de dependência do camponês para o Estado. A crise de 29 trouxe para o México problemas parecidos com os do resto da América Latina. Foi eleito então o presidente Lázaro Cárdenas, que governou de 34 a 1940. Para obter apoio dos trabalhadores à política industrializante, ele reativou a reforma agrária e ofereceu cargos públicos aos dirigentes das centrais sindicais. Nacionalista, ele criou a Pemex, que era a Companhia Estatal do Petróleo. Como você percebe, o governo de Cárdenas apresentava algumas características semelhantes, por exemplo, aos de Perón na Argentina e de Getúlio Vargas no Brasil. No México, durante décadas, a vida política foi controlada pelo Partido Revolucionário Institucional. Mas observe o nome. Existe algo mais contraditório do que ser revolucionário, que derruba as instituições, e institucional? No fundo, esta era a ideia essencial para manter a liderança política do país. Criar um Estado que, em muitos aspectos, era conservador, mas que se alimentava da mística revolucionária. O Partido Revolucionário Institucional vencia eleição atrás de eleição, baseado na corrupção eleitoral, mas também no clientelismo. Ou seja, no vote em mim que eu farei tal obra pública por você.